Eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, o verso 1. E aí eu vou pedir para você acompanhar, deixar a sua Bíblia aberta aí. E a palavra que eu queria deixar assim nesse primeiro culto do ano para a igreja e para o nosso coração. A palavra de Deus diz assim: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos. Veja que Paulo não só pede, ele faz o quê? Ele também exorta. Quer dizer, há uma insistência, há um pedido firme de Paulo aqui para essa igreja sobre isso que ele vai falar agora. Então ele diz assim, não é só um pedido, mas é também uma exortação, é um encorajamento, né? Pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Amém, meus irmãos? Essa é a leitura do texto. Você pode deixar a sua Bíblia aberta aí. Queria conversar nesse primeiro culto do ano, para nós, como Igreja Batista de Itaberaba, sobre o seguinte tema: como nós podemos viver uma vida que agrada a Deus. Vamos ler de novo o texto do apóstolo Paulo, de 1 Tessalonicenses 4:1. Olha só, irmãos, o que ele diz: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente vocês estão fazendo isso, vocês estão se preocupando e buscando isso, efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Quais são os seus planos? Você já fez planos para esse ano que está começando? Você já fez a sua lista de desejos para esse ano que está começando? Mas eu queria, nessa primeira mensagem, igreja, eu queria, assim como o apóstolo Paulo pede e exorta, ele pede e ele encoraja, eu queria encorajar você. Eu queria encorajar você, para você, igreja, não sei se você já fez planos e fez sua lista de desejos, mas eu quero encorajar você na sua lista de desejos, na sua lista de planos, você colocar aí, nessa sua lista, o plano de progredir em continuar aprendendo como agradar a Deus com a sua vida, que isso faça parte dos seus planos para esse ano, amém? Progredir, tenho muitos desejos, muitas coisas que eu quero realizar esse ano, planos, a gente faz projetos, mas coloque na sua vida, eu quero pedir e exortar, que você coloque também aí o plano de progredir, em progredir sobre a continuar aprendendo como eu posso ter uma vida que agrada a Deus. Eu quero agradar a Deus mais e mais nesse ano de 2024. Não vou pedir para levantar a mão se você tem esse desejo, porque o nosso primeiro desejo natural é que nós queremos agradar a nós mesmos, não é verdade, irmãos? O desejo natural nosso é nós queremos fazer planos e coisas que agradem a nós mesmos, mas eu quero encorajar você e exortá-lo para que você coloque aí como um plano da sua vida, progredir em aprender como viver uma vida mais e mais, uma vida que agrade
ao Senhor. Isso é que nós devemos colocar na nossa lista. Isso é importante porque Paulo diz no texto que nós lemos duas coisas. Primeiro, isso é um aprendizado. Isso é um aprendizado. Ele diz aqui no texto que, assim como aprenderam de nós, vocês aprenderam de nós a maneira de viver e agradar a Deus. Irmãos, nós temos que aprender como viver e agradar a Deus. Isso é um aprendizado. A gente não nasce sabendo isso. E quando a gente se converte, a gente nasce de novo, a gente não sabe como fazer isso. Vem perguntas. E nós temos que aprender. E ele fala para essa igreja de Tessalônica, ele fala assim: e vocês efetivamente estão fazendo isso. Mas vocês que estão fazendo, ou seja, procurando aprender a viver como agradar a Deus, ele fala que vocês progridam cada vez mais. É um aprendizado e a gente sempre pode melhorar. Amém, irmãos? Pode ou não pode? Eu sei que aqui nós somos uma igreja que tem o desejo de viver vidas que agradem ao Senhor. Mas nós podemos progredir? Devemos progredir nesse aprendizado de como fazer isso. Isso é muito importante. Irmãos, isso é importante, sabe por quê, irmãos? Porque não é fácil. Muitas vezes não é fácil a gente viver uma vida que agrada a Deus. Às vezes, tomar a decisão, em um momento da minha vida, a decisão de agradar a Deus, não é fácil. E não é fácil por quê? E a palavra de Deus nos dá pelo menos duas razões por que nós temos então que progredirmos nesse aprendizado mais e mais de como eu posso com a minha vida estar agradando ao Senhor. E isso não é fácil por duas razões. A primeira, porque quem quiser agradar a Deus, às vezes, terá que desagradar as pessoas. Não é fácil a gente agradar a Deus. Muitas vezes, a decisão de agradar a Deus é difícil. Por quê? Porque às vezes, irmãos, para a gente agradar a Deus, eu vou ter que desagradar quem? Eu vou ter que desagradar pessoas. E é fácil desagradar pessoas? Às vezes é difícil nós dizermos não, não é verdade? Não vou pedir para levantar a mão aí quem tem dificuldade para dizer não. Às vezes nós temos uma dificuldade enorme para dizer não para alguém. Não para um filho, não para um cônjuge, não para um familiar, não para alguém da igreja. Mas você percebe por que a gente precisa aprender, continuar progredindo, como diz Paulo, cada vez mais nesse aprendizado? Porque às vezes, para agradar a Deus, nós teremos que desagradar as pessoas. Nós não gostamos de desagradar pessoas. A gente quer ficar bem na fita, não é verdade, irmãos? A gente quer ficar bem na fita com todo mundo. Nós não queremos conflitos. A gente não quer conflito, não é verdade? Você não quer conflito, então você tolera um monte de coisa. Você acaba às vezes até apoiando, você nem quer apoiar muito, mas você apoia porque para evitar briga, né? Para evitar conflito. Nós nos esforçamos para agradar, e esse é um desafio para nós. Irmão, quem quiser agradar todo mundo, em algum momento vai desagradar a Deus. Quem quiser agradar a todo mundo, em algum momento vai desagradar a Deus. Hoje em dia tem muitas igrejas tolerando e cedendo muitas vezes a falsos ensinos e falsos evangelhos, evangelhos misturados, evangelhos diluídos. Por que muitas igrejas têm tomado esse caminho? Não é porque eles são maus,
não são pessoas más. A gente já fala assim, herege. Não, não é nem herege. Mas sabe por quê, irmãos? Porque não querem que as pessoas vão embora, querem que as pessoas fiquem, querem agradar as pessoas, não querem machucar. Às vezes é o desejo de não querer machucar. E acaba apoiando, tolerando aquilo que devia ser corrigido, aquilo que devia receber uma exortação. Então veja como isso é sério e veja como isso é difícil. E por isso que o apóstolo Paulo diz para a igreja, e ele diz assim, eu peço, mas não faço só um pedido, eu faço uma exortação. Continuem progredindo nesse aprendizado de como viver uma vida que agrada a Deus. Vocês têm feito isso, mas têm que crescer, porque não é fácil, meus irmãos. Muitas vezes, quem quiser agradar a Deus, às vezes terá que desagradar pessoas, e uma pessoa que quer agradar todo mundo, em algum momento ela acaba desagradando a Deus. Não é fácil dizer não, mas a gente tem que aprender a dizer não. Não para pedidos, não para convites, não para tentações, não para propostas, não para ideias. Nós vamos ter que dizer não. Não para pessoas. Isso não é fácil. Se não, veja o que diz aí. Veja Lucas capítulo 14, verso 26. Isso aqui são palavras do Senhor Jesus. Lucas 14, 26. O texto vai aparecer. Por que Jesus diz isso? Olha só o que ele fala. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus aqui é duro, não é duro, irmãos? Eu acho Jesus tão duro aqui nessa palavra. Ele diz: não pode ser meu discípulo. Não é possível ser meu discípulo se você colocar, às vezes, pessoas e qualquer pessoa acima de mim. Porque às vezes, para você permanecer fiel a mim, você vai ter que dizer não para algumas pessoas, e você vai ter que desagradá-las para permanecer fiel a mim. Se você amar mais, você corre um risco de tolerar coisas e apoiar coisas que me desagradam, e aí você vai ter que escolher. E às vezes a gente desagradar quem a gente não conhece é fácil, mas vai desagradar pai e mãe, vai desagradar filho, vai desagradar o cônjuge, vai desagradar quem é da tua casa, com quem você convive. É fácil, irmãos, mas é um desafio do Evangelho, por isso a gente precisa aprender esse caminho. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 1, verso 10. Gálatas capítulo 1, verso 10. Os textos eu acho que estão tudo no rodapé aí, viu, Sofia? Lá em cima, lá. Gálatas 1, 10. Vamos ler juntos, irmãos, vamos ler juntos. Por acaso eu procuro agora Olha como é sério isso. Se eu ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria um servo de Cristo. Porque às vezes, para agradar a Deus, eu vou ter que ser firme e desagradar pessoas. E qual é o contexto dessa palavra de Paulo? A carta é aos Gálatas. Paulo, aqui na carta aos Gálatas, está fazendo uma repreensão séria para essa igreja, é uma correção firme e séria de coisas que essa igreja estava começando a aceitar dentro dela, a tolerar um outro evangelho, que não é outro, é um falso, e estava deixando entrar.
E aí o apóstolo Paulo, nos 2 versículos anteriores, ele fala que seja anátema aquele que tenta ensinar e plantar um outro evangelho no meio de vocês, um outro Cristo, um outro evangelho que seja maldito. Aí ele repete que seja anátema. E aí ele diz isso que nós lemos. Vocês acham que eu estou tentando agradar pessoas? Se eu estivesse tentando agradar pessoas, eu não seria um servo de Cristo. Eu quero agradar o Senhor, e para agradar o Senhor, vocês têm que ouvir a verdade. Assim eu vou estar agradando ao Senhor. E aí ele corrige. E eu pergunto para você, é fácil, irmão? Seu dia a dia ali, na segunda-feira, no meio das propostas da vida, no meio das realidades da vida, dos convites da vida, gente próxima, gente legal, gente perto, e você dizer assim, não, nisso aí você não tem meu apoio, nisso aí não. E aí, para nós agradarmos a Deus, muitas vezes nós teremos que agir assim. Olha que interessante. Igreja de Tiatira, Apocalipse 2, nós estamos estudando Apocalipse na EBD, então vamos lá, Apocalipse 2, verso 18 ao 20. Apocalipse 2, verso 18 ao 20. A palavra de Deus diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreva, estas coisas diz quem? Quem? Quem é o Filho de Deus? Então quem está falando agora? De quem que é essa palavra que a gente vai ler? De Jesus. É o próprio Senhor Jesus falando agora. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço. Para todas as 7 igrejas, Jesus diz: conheço. Irmãos, Jesus nos conhece, amém? Isso é bom e isso é complicado. Porque Ele conhece a minha aflição, amém? Mas Ele também conhece o quê? Meu pecado. Ele conhece a minha dor, Ele conhece as coisas boas, mas Ele também conhece o quê? Os nossos vícios, os nossos hábitos destrutivos e ruins. Ele conhece. Para 7 igrejas ele fala: eu conheço vocês, vocês são minha igreja, vocês são minhas ovelhas, eu conheço você melhor do que você mesmo, diz Jesus. Conheço as obras que você realiza. Olha só, irmãos, que igreja legal. Não é uma igreja legal? O seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tiatira é uma igreja legal ou não? Legal, que igreja, hein? Olha as coisas que eles fazem aqui. Jesus fala assim: eu conheço. Verso 20 agora, palavras de Jesus: tenho, porém, contra você o que, irmãos? O fato de você tolerar que essa mulher, sublinhe na sua Bíblia a palavra tolerar, que essa mulher Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Por que tem igreja que tolera muitas vezes essas profecias, esses ensinos que desviam a igreja e que fazem a igreja cair nessa libertinagem, nesse evangelho do tudo pode? Porque eles são hereges, eles são maus. A igreja de Tiatira é uma boa igreja, mas porque eles estão tolerando uma pessoa, um ensino, tolerando essa Jezabel, e eles não deveriam tolerar. Nós temos que ser tolerantes, amém, irmãos? Mas nem para tudo, amém? Tem coisa que se eu apoio e eu tolero, eu estou me tornando cúmplice. Olha que coisa, olha como é sério isso, e por isso que nós temos que aprender e continuar
como diz Paulo, progredir no aprendizado de como agradar a Deus, porque agradar a Deus, meus irmãos, não é fácil, é preciso coragem. Para agradar a Deus, muitas vezes você vai ter que ter o quê? Coragem. Coragem para agradar a Deus e para dizer não, porque você vai ter que dizer não para pessoas. É por isso que a palavra de Deus diz que sem fé é impossível o quê? Sem fé, vamos falar todo mundo junto? Sem fé é impossível. Por que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque fé é sinônimo de coragem. Os teólogos dizem que no Antigo Testamento eles não tinham esse conceito de fé como nós temos, a fé como doutrinas, a fé cristã. No Antigo Testamento, fé era sinônimo de coragem, de ousadia. E portanto, para você poder agradar a Deus, meu irmão, muitas vezes a gente vai precisar de muita coragem, porque a gente vai ter que desagradar pessoas. É fácil? Eu preciso da ajuda de Deus, e você? Quantas vezes eu estou nessa saia justa de eu falo a verdade ou eu faço carinho, eu disciplino, dou uma chinelada para ver se acorda. Com o filho é assim, né? A gente não sabe se a gente dá chinelada ou um abraço, né? Muitas vezes, né? Dilema, precisamos aprender e continuar progredindo. A segunda razão, porque não é fácil, e por isso nós precisamos continuar progredindo nesse aprendizado, é que quem quiser agradar a Deus, muitas vezes terá que desagradar a si mesmo. Amém, irmãos? Se você quer agradar a Deus, às vezes você vai ter que desagradar pessoas, em primeiro lugar, mas muitas vezes, para você agradar a Deus, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que desagradar a si mesmo. Você vai ter que negar a si mesmo para poder fazer a vontade de Deus. É fácil? Agradar a Deus muitas vezes não é agradável para nós, mas esse é o caminho do Evangelho, e por isso nós precisamos aprender, continuar progredindo nesse aprendizado, como diz Paulo. Veja Romanos 8, versos 7 e 8, palavras do apóstolo Paulo. Ele diz assim: porque a inclinação da carne é o que, irmãos? É inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar, não pode estar. Verso 8, vamos ler juntos o verso 8. Portanto, o que é estar na carne? O que é a carne, meus irmãos? A carne são os nossos desejos, são os nossos impulsos, são os nossos sentimentos egoístas, da minha natureza caída. Se eu estou sendo movido e vivendo conforme esses impulsos egoístas, da minha natureza pecaminosa e caída, eu não posso agradar a Deus, e portanto, muitas vezes, eu vou ter que dizer não para esses meus desejos, não para esses meus impulsos. Vou ligar lá, agora vai ver uma coisa, vou falar uns negócios para a pessoa, agora eu vou ligar lá, vou arrebentar. Está na carne, já ouviu essa expressão? O sujeito está na carne, está na carne, né? Tem uns que ficam quase endemoniados, né? Então, assim, ira, briga, um monte de coisa, vou falar. Vai agradar a Deus? Não, provavelmente você vai desagradar a Deus, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, diz a palavra de Deus. Então não tem como. Então, agradar a Deus
Não é fácil, porque eu vou ter que desagradar pessoas, mas talvez a principal pessoa que eu vou ter que desagradar é quem? Sou eu mesmo. Lucas 9, 23, palavras de Jesus, olha o que diz aí o texto, Lucas 9, 23. Jesus dizia para quem? Jesus dizia, está aí o texto, Lucas 9, 23, Jesus dizia a quem, irmãos? A todos. Você está incluído? Tá, a todos, né? Jesus dizia a todos. Então isso é uma palavra que vale indistintamente para todas as pessoas. Se alguém quer vir após mim, tem que fazer o quê? Negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Para seguir Jesus, para agradar a Jesus, eu terei que negar a mim mesmo, muitas vezes. Tomar a cruz significa voluntariamente fazer sacrifícios. Eu vou ter que negar a mim mesmo e vou ter que fazer sacrifícios para poder fazer a vontade de Cristo, para poder agradar ao Senhor. Sacrificar e negar impulsos, desejos, vontades, intenções, ideias que eu tenho, e eu vou ter que sacrificar a mim mesmo, negar a mim mesmo, para poder agradar ao Senhor. O fato, meus irmãos, é que eu queria pedir e exortar, para que nesse ano, se você já fez sua lista de desejos, você já fez os seus planos para 2024, pastor, eu quero trocar o sofá lá de casa, esse é o seu plano, amém? Isso é um baita projeto, porque sofá hoje está caro, né, irmãos? Então, assim, é um grande projeto, né? Você vai ficar uns 2 anos pagando carnê, amém? Né? Trocar o sofá. Não sei qual é a sua lista de desejos, quais são os seus projetos, os seus planos, mas eu queria pedir e queria exortar você, porque não é fácil. Não, nós precisamos de sabedoria, nós precisamos da iluminação do Espírito Santo, no dia a dia não é brincadeira, irmãos. Continuar progredindo nesse aprendizado de como viver uma vida que agrada a Deus. Eu já tenho feito isso, mas eu posso progredir mais e mais. Isso é importante, porque isso não é fácil, porque no dia a dia, na nossa rotina diária, irmãos, no trabalho, dentro da nossa casa, na vida da igreja, no supermercado, aonde você estiver, no churrasco de família, nesse dia a dia, não é fácil às vezes nós agradarmos ao Senhor. Tomar a decisão de permanecer fiel, fazer a decisão de dizer, Senhor, eu quero agradar a Ti. Por quê? Porque às vezes nós vamos ter que desagradar pessoas, mas principalmente porque muitas vezes eu vou ter que desagradar a mim mesmo, eu vou ter que negar a mim mesmo, eu vou ter que dizer não para mim mesmo. Amém, irmãos?